Vamos abrir a Bíblia no Salmo 85 agora. Nós lemos o 84 e agora você vai só virar sua folha, talvez esteja na mesma página aí na sua Bíblia. É o Salmo 85 que nós vamos ler. Nós temos aqui estudado os salmos dos filhos de Coré, os cultos da noite, já há algum tempo, desde o mês passado, mês de abril. Hoje nós vamos ler o Salmo 85. De repente você chegou aqui pela primeira vez hoje. Nós temos feito isso já há mais ou menos 5 domingos, se não me engano, 6. Estudado alguns salmos da Bíblia, que são os salmos escritos pelos filhos de Coré. A partir dos salmos 42, do salmo 42 ao 49, depois o 84, 85, 87 e 88. Se você está vindo hoje pela primeira vez, você vai pegar o salmo 85, mas também pode assistir e ser edificado pela internet, no YouTube. Se você usa o celular da Apple, no podcast chamado Rádio Graças, de repente você vai encontrar lá as pregações também, dos cultos que temos aqui no domingo, e pode assistir e participar também, e se inteirar durante a semana, baixar, poder assistir, ouvir, e que é bênção o uso da tecnologia. De repente você está aqui também desconectado, chegou, não conhece ninguém, Deus abençoe você também. A gente está aqui como igreja para caminhar junto. Se você precisar, você tem a gente aqui. Irmãos que estão aí ao seu redor, estão aqui também para abençoar a sua vida pela palavra, pela caminhada cristã. E você é muito bem-vindo aqui. Deus abençoe muito sua vida e a todos nós aqui. Salmo 85, nós vamos ler. Ele diz assim: Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, prolongarás a tua ira por todas as gerações. Porventura, não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Você pode ler comigo os versículos finais? Ele diz assim: Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém. Vamos orar. Senhor, nos consagramos a Ti, ó Pai, quando dedicamos dízimos, quando entregamos a Ti ofertas para causas específicas no Teu reino, mas sobretudo porque precisamos de Ti. Tu és o nosso Deus, o nosso escudo, o único Senhor. Ó Pai, agora que a gente está aqui com a Tua palavra aberta, nós precisamos tanto da Tua misericórdia, tanto, Senhor. Fala conosco. Ó Deus, abre a nossa mente. Senhor, se for a Tua vontade, faz até algo novo, Senhor, na nossa vida. Não por méritos humanos, não através de mecanismos humanos somente,
mas através do Teu Espírito, Senhor, da Tua palavra em nosso meio aqui. Se há aqui, Deus, pessoas novas, talvez que ainda nem professaram a sua fé de maneira clara, eu te peço também a Tua bênção, Tua graça, que o Senhor alcance com Teu Evangelho, Pai. Renova-nos essa noite, restaura o nosso coração, edifica-nos com a Tua palavra, consola-nos, nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Salmo 85, nós lemos, hoje possivelmente seja o penúltimo dia dessa série. Nós vamos, se Deus quiser, concluir na semana que vem com o Salmo 88, se o Senhor assim confirmar durante a semana. Mas esse Salmo 85, ele é muito interessante, porque ele foi escrito numa época diferente dos outros. A maioria dos comentaristas, inclusive o João Calvino, vai encaixar esse salmo aqui no período chamado de retorno do povo do cativeiro babilônico para Jerusalém. É um período difícil, ao mesmo tempo que é um período de muita esperança e muita alegria. O que aconteceu naquela época foi que Deus resolveu trazer juízo sobre o seu povo através de nações ímpias ao redor, que viviam ao redor de Jerusalém. Grandes impérios naquela época. Você vai encontrar essa história lá no livro de 2 Reis, no finalzinho, e você vai ver que há um processo em Israel de altos e baixos, o próprio reino de Israel já dividido entre reino do norte e reino do sul. Em 2 Reis, você vai ver que o reino do norte, o reino de Israel, já havia sido completamente devastado pelo império da Síria. E alguns anos depois, um novo poder mundial, o poder da Babilônia, o império do sul, o reino do sul de Judá, vai ser completamente destruído pelo rei general Nabucodonosor. E foi um momento muito difícil. O povo de Deus, naquela época, judeus, muitos morreram, muitos. Muitos foram levados para a Babilônia como escravos. Alguns poucos em uma situação diferenciada, porque tinham alguma inteligência diferente, alguma coisa que os diferenciava do povo, como o próprio Daniel, e alguns tiveram um tratamento um pouco especial lá na Babilônia. Mas a grande maioria, que percorreu mais de 1000 quilômetros a pé até a Babilônia, como escravos, chegou lá com muitas marcas, muitas feridas no coração e na alma. Passaram-se 70 anos. E depois desses 70 anos, muitos desses que foram para lá chorando, tristes, enlutados, já não estavam nem assim, porque a vida se desenvolveu na Babilônia. E o povo, os judeus, o povo de Deus naquela época, se espalhou por toda a terra da Babilônia, sob todo o domínio da Babilônia. De repente, Deus resolve cumprir também a sua promessa. A promessa era o seguinte: vou dar o juízo. Vocês serão levados cativos para uma terra estranha, mas 70 anos depois vocês voltarão. Há um processo de restauração de Deus. Isaías fala muito sobre isso. Jeremias também, Ezequiel. E esse tempo chegou. 70 anos de cativeiro, quando o novo império assume o poder, e esse rei chamado Ciro resolve dar um decreto autorizando os judeus a voltarem para Jerusalém, que estava devastada, suas muralhas devastadas, o palácio do rei, o templo do Senhor. E o rei Ciro diz a eles que eles podem voltar para Jerusalém e reconstruir a vida. Essa história vai sendo narrada para a gente nos livros de Esdras, Neemias. Você vai ver
as preocupações no coração de Esdras com a palavra, o ensino da palavra, um avivamento que venha através do ensino da palavra de Deus ao povo. Você vai ver uma disposição em Neemias para o trabalho, o serviço, para desenvolver a cidade de Jerusalém, para que a glória de Deus possa resplandecer a outros povos através daquela região, daquela terra ali, que era a terra de Deus. Outros profetas também vão aparecer nessa época. Lá nos profetas menores, você vai ler e vai entender bem esse processo, quando abre a sua Bíblia em Ageu, por exemplo, ou em Zacarias. E esses profetas estavam falando justamente nessa época de retorno para Jerusalém. E havia um misto, pelo que eu leio nas narrativas bíblicas, havia um misto de sentimentos, um misto de reações naquele momento. Perseguições, muitas situações duras, realidades que eles encontraram lá em Jerusalém que não correspondiam às expectativas que eles tinham com a terra de Deus ali no meio daquele povo e naquela época no Antigo Testamento. E também sentimentos de saudade, sentimentos que escravizam a alma da gente quando lidamos com o passado de forma saudosista, tanto que no processo de reconstrução do templo, eles muitas vezes, por causa de perseguição, por causa de fofocas e tudo mais, pararam, voltaram. Ageu diz que eles estavam mais preocupados com as suas próprias casas, com a vida de cada um. E Ageu diz ao povo assim: vocês vivem em casas apaineladas, a vida de vocês está sendo desenvolvida num grande conforto e a casa de Deus continua em ruínas. Mas até quando o templo é reconstruído, o segundo templo, e ali dedicado ao Senhor, naquele momento há também um misto de sensações, misto de sentimentos, naquele culto de consagração a Deus. Alguns alegres, felizes, com o coração assim cheio de júbilo, cheio de regozijo. Outros cheio de murmuração, cheio de intrigas, amargura na alma, dizendo o seguinte: esse segundo templo aqui nem se compara ao primeiro, não chega nem perto. Estamos tristes, pesados, porque viemos para reconstruir Jerusalém e a vida não é do jeito que eu gostaria que ela fosse. A expectativa é uma, a realidade é outra. Os filhos de Coré continuam fazendo poesia através das narrativas. Não são quaisquer poesias. São poesias inspiradas pelo Espírito e trazem o povo de volta para Deus e de volta para a realidade do presente, com esperança em um futuro que não diz respeito a tijolos que estão aqui se estabelecendo nas muralhas de Jerusalém, nem muito menos a um templo feito por mãos humanas, mas a um futuro glorioso chamado Reino de Deus, a vinda de Jesus, a presença de Jesus, de forma que os filhos de Coré, vivendo naquela realidade, naquela narrativa de vida, naquele contexto lá que a gente já tem desenhado aqui, mas ao mesmo tempo com um coração esperançoso por uma realidade diferente, por um futuro diferente, que faz com que o presente seja também diferente, porque vivemos com os pés na terra, mas a cabeça e o coração nos céus, nas promessas de Deus, na graça de Deus. E eu fico pensando que talvez esse salmo aqui nos ajude bastante a lidarmos com o passado, lidarmos com o presente e lidarmos com o futuro. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. A tensão, naquele momento presente, era exatamente sobre o passado e o futuro. E essa é uma grande tensão na vida de muitos cristãos.
para não falar de todos, aqueles também que não conhecem a Deus. A tensão entre as coisas boas que eu vivi no passado e as coisas que no presente não correspondem às minhas expectativas. As coisas ruins que eu vivi no passado, e por causa disso eu vivo pesado, preso, muitas vezes perdido no presente, porque não consigo olhar para trás e conectar o Evangelho e a redenção de Deus ao meu passado. As expectativas vazias, frias, perdidas que temos a respeito de um futuro desconectado da realidade do reino de Deus, que muitas vezes só adoece o meu coração no presente, porque eu vivo ansioso e estressado para fazer a minha vida chegar até lá. Como se a paz, a alegria, a justiça, a misericórdia, a plenitude de vida só fosse alcançada quando nós chegarmos lá. Quando eu e você chegarmos ao topo, chegarmos aos nossos objetivos, às nossas metas de vida. Eu vejo hoje muitos cristãos que têm enchido a sua mente com os processos seculares de coach, humanistas, a respeito do trabalho e do futuro, como se a vida humana fosse apenas uma relação de causa e consequência, sem a providência de Deus, sem a soberania de Deus, e que muitos que vivem nesse contexto estão no presente presos a uma realidade futura que não garante para ninguém a presença e a plenitude de Deus. Nós vivemos assim. No início do ano eu vi um quadro lá na escola que eu trabalho, que eu achei muito interessante. Uma frase de efeito assim: que dizia o seguinte: depressão é o excesso do passado, estresse é o excesso do presente e ansiedade é o excesso do futuro. Depressão, a que se refere a frase ou o contexto, a ideia de gente que está hoje adoecida na alma por causa do passado. Não consegue pegar o passado e crer que Deus jogou de fato no mar de esquecimento. Não consegue olhar para trás e ver que Deus fez com que todas as coisas cooperassem para o nosso bem. Não conseguem olhar para trás e ter uma memória espiritual redentiva. Uma memória espiritual que traz alento, que traz esperança para a alma. Aquilo que o próprio Jeremias, nesse mesmo contexto dos filhos de Coré, contexto de cativeiro babilônico, de promessa a respeito do futuro, disse lá em Lamentações: quero trazer o quê? À memória aquilo que me traz esperança. Jeremias falou isso lá enquanto a situação não estava tão boa. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Estresse com as coisas do presente, por causa dessa coisa que é até um meme, direto aí nas redes sociais, é expectativa e realidade, né? Estresse porque a vida não está do jeito que você gostaria hoje. A situação com a família não andou do jeito que você gostaria. As finanças não estão do jeito que você gostaria. O casamento não está do jeito que você gostaria. Você mesmo não está do jeito que você gostaria. Seja por causa de alguma coisa no corpo, de alguma doença física, emocional, ou até mesmo por causa de uma situação espiritual. Você olha para si hoje e não se reconhece como um crente como você era alguns anos atrás. A aridez, a apatia espiritual, a falta daquela memória espiritual que traz ao nosso coração e mente alento para vivermos uma vida cristã forte, viva, vibrante hoje aqui na terra.
e a falta de esperança de que as coisas amanhã vão melhorar. Mas não vai melhorar porque eu estou fazendo um curso de coach e estou desenvolvendo aqui processos de produtividade no meu trabalho e as coisas vão melhorar. Não vai melhorar porque peguei um dinheiro e coloquei numa aplicação que está rendendo assim um valor maravilhoso por mês e agora é sombra e água fresca. Não vai melhorar. Mas de uma esperança no futuro que é muito maior do que as coisas desse mundo. E é sobre essas tensões que os filhos de Coré compõem uma canção, uma poesia. É sobre essas tensões que fazem parte da nossa narrativa de vida, que os filhos de Coré escrevem esse salmo aqui. Narrando sobre o presente, narrando sobre o passado, olhando para trás e reconhecendo os feitos de Deus na vida deles. Olhando para o presente e clamando pela misericórdia e salvação de Deus, por um avivamento, por algo novo que possa acontecer, para que a nossa alma possa viver novamente. E como também olhando para um futuro qual os céus iriam beijar a terra. Os céus desceriam a terra e a glória de Deus e os atributos de Deus seriam uma realidade na nossa vida, nas nossas relações, no nosso culto, no nosso trabalho, na nossa família. As realidades da glória do reino de Deus vindo à terra e se tornando presente na nossa vida. É assim que os filhos de Coré escrevem esse salmo aqui. Diz assim nos primeiros versículos de 1 a 3, os verbos que são utilizados aqui, é de gente que está olhando para trás e dizendo assim: Deus nos favoreceu, Deus nos perdoou, Deus nos restaurou, Deus encobriu os nossos pecados, Deus desviou de nós a sua ira, Deus desviou de nós o seu furor e a sua indignação. No passado, Deus resolveu agir a nosso favor. E quando eles estão falando isso, estão se referindo a esse momento histórico no qual eles são libertos lá do cativeiro babilônico e podem voltar a Jerusalém para reconstruir a vida, a espiritualidade, a devoção, a construir o reino de Deus aqui na terra, porque é assim que Neemias e Esdras vão conduzindo o povo até a presença de Deus. Não é apenas uma obra, não é apenas uma arquitetura diferente, não é apenas uma coisa feita por mãos humanas. Mas esse povo volta para Jerusalém para que pudessem ver novamente o reino de Deus crescendo e se desenvolvendo aqui na terra, daquela forma como era no Antigo Testamento. Mas o fato é que, na poesia dos filhos de Coré, eles conseguem olhar para trás e ver a mão de Deus, olhar para trás e ver o perdão de Deus, olhar para trás e ver a restauração de Deus, olhar para trás e ver quando Deus resolveu agir em nosso favor. Olhar para trás e conseguir ver na alma, uma memória espiritual que aquece o coração, que Deus não nos desamparou, que Deus agiu em nosso favor, que Deus é Senhor dos exércitos, nos ampara, nos abençoou. Você consegue, irmão, olhar para trás e ver os feitos de Deus pela sua vida? Ou você é desses que está olhando para trás e está adoecendo o coração? Ou você é desses hoje que está olhando para trás e se enchendo de culpa, e se enchendo de amargura, e se enchendo de rancores, e se enchendo de ingratidão, e se enchendo de todos esses sentimentos e prisões na nossa alma? Ou você é desses que está olhando para trás e tem idolatrado tanto o passado que não consegue viver o presente? Porque olha os feitos do passado, mas não vê Deus no passado. Olha os fatos
as boas realidades que aconteceram no passado, mas não consegue ver Deus no passado. E por causa disso vive preso numa idolatria chamada de saudosismo, ao qual você olha para trás e quer reproduzir o que aconteceu no passado, mas não quer reproduzir a vida de Deus no presente. Você olha para trás e quer reproduzir aquilo que você viveu na igreja no passado, mas não quer reproduzir a vida de Deus no presente. Você olha para trás e quer reproduzir a vida financeira, ou os relacionamentos do passado, ou o pastoreio do passado, ou seja lá o que for, mas não consegue olhar para trás e ver que foi Deus. Não são os fatos, não foram situações ao acaso, não foi um fulano ou um beltrano, não foi a sua família, não foi o dinheiro, não foi um político qualquer, mas foi Deus somente. Os filhos de Coré olham para o passado e veem Deus. Estão vendo Deus. Favoreceste, Senhor, derramasse sobre nós o teu favor, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade do teu povo, encobriste os seus pecados todos. Qual é a memória espiritual que você tem desenvolvido no seu coração? Os antigos tinham esse costume que eu acredito que era uma grande riqueza espiritual no Antigo Testamento. Eles passavam por situações com Deus e construíam memoriais na alma, no fato, na terra, pedras, ou altares que eles construíam, ou faziam referências a lugares, montes. Nós vemos isso demais nos Salmos. As poesias bíblicas trazem para nós as narrativas do passado de uma forma bela, linda, poética. E é justamente gente que está desenvolvendo uma memória espiritual. Porque olha para trás e ao invés de se apegar ao passado, ao invés de idolatrar o passado, ao invés de viver escravo do passado, olha para trás e consegue ver a libertação de Deus, a restauração de Deus, a graça de Deus, a mão de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus, e desejam Deus no presente. Nessa tensão entre passado e presente, o salmista clama a Deus por um avivamento. Porque o salmista é muito sincero aqui, a partir do versículo 4. A situação do presente não está boa. A expectativa e a realidade pegou lá em Jerusalém. Fizeram lá os memes, compartilharam nas redes sociais, de que a situação não era tanto assim como prometeram para eles. Caíram em cima de Neemias, de Esdras, criticando o ministério deles, porque não produziu aquilo que eles esperavam no presente. E tantas outras situações que aconteceram naquela época. Mas quando os filhos de Coré, vivendo essa situação, nessa conexão entre passado e presente, ao invés deles viverem presos, saudosistas, cheios de culpa, eles decidem clamar a Deus para que um avivamento aconteça no presente. Quando ele começa a orar no versículo 4, dizendo para Deus assim: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira. Será que vai ficar irado contra nós para sempre? Será que essa situação aqui não vai melhorar? É legítimo, irmãos, esse tipo de oração. É autêntico na presença de Deus expormos o nosso coração, expormos o presente, abrirmos a alma para Deus e dizer a Deus: Senhor, não é do jeito que eu pensava. Conforma a minha alma, o meu coração, a tua vontade, faz algo novo aqui, restaura a nossa terra,
E esse povo está vivendo justamente nessa narrativa do presente, dos estresses da vida que nós vivemos, mas ao invés de procurarem subterfúgios, ao invés de procurarem consolo em coisas dessa terra, ao invés de massacrarem o seu próprio corpo por causa do presente, ao invés de se vitimizarem, eu não merecia tanto, eu mereço algo melhor hoje. Ao invés de viverem aqui envoltos nessas realidades pecaminosas, doentias do presente que assola o nosso coração, o salmista clama a Deus por um avivamento. Isso já no Antigo Testamento. Nós ouvimos muitas expressões de avivamento na história da igreja. Mas avivamento é uma expressão bíblica. Aparece muitas vezes no Antigo Testamento essa expressão aqui de um Deus que vai trazer vida novamente ao meio do povo. Um novo fôlego de vida. Uma nova expressão da vida de Deus no coração e na comunidade de fé que traga algo novo. Não é um político novo, um emprego melhor, um casamento melhor, não, nada disso. Mas um fôlego de vida vindo da presença de Deus, que faça a nossa alma novamente se encontrar com Deus, se regozijar em Deus e desfrutar da presença de Deus. Maior resultado de um avivamento é uma alma completamente satisfeita em Deus. Maior resultado de um avivamento é uma alma completamente sedenta de Deus. Maior resultado de um avivamento é uma alma que consegue encontrar regozijo e júbilo em Deus e somente em Deus. Não é em Deus e mais alguma coisa. Não é em Deus e mais sucesso no meu trabalho, ou dinheiro, ou um bom trabalho, ou boas relações, ou muitos elogios na nossa vida, mas em Deus e somente em Deus. É por isso que na poesia dos filhos de Coré, eles estão dizendo: Senhor, não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se regozije em ti, se alegre. Aqui a expressão é forte mesmo, é de júbilo, é de regozijo, não é de apatia, não é de gente que está vivendo uma espiritualidade no presente chamada de apatia espiritual, de mesmice, desamparados, áridos, sem conseguir ver o bem, olham para a igreja e não veem o bem, olham para casa e não veem o bem, olham para a palavra de Deus e não conseguem enxergar o bem, mas de gente que descobriu Deus de novo, se descobriu em Deus de novo, e por causa disso a alma e o coração conseguem novamente se regozijar, se satisfazer em Deus, no presente, hoje. Jesus, quando falou em Apocalipse para a igreja de Éfeso, chamou isso de voltar ao primeiro amor. Há muitos cristãos que estão tão presos ao passado que não conseguem hoje nem ao menos orar por um avivamento. Eles oram para que a situação mude. Nós oramos para que a nossa liderança mude. Nós oramos para que a nossa família mude, para que o nosso emprego mude, o nosso país mude, como se essas coisas resolvessem a nossa alma. E não oramos mais por um avivamento, para que Deus desça de uma forma especial e aqueça a nossa alma com as coisas mais simples da vida cristã. Uma vida em torno da palavra de Deus, da oração, da comunhão, do serviço, do evangelismo, do discipulado, da adoração, de uma maneira muito real. Uma convicção de pecado profunda na alma que faz a gente se humilhar diante de Deus, ao invés de se exaltar na frente das pessoas,
ao invés de se exaltar na presença de Deus, ao invés de se exaltar porque as coisas não estão do jeito que eu gostaria, mas que alguém que se humilha e clama a Deus por misericórdia, pela sua própria alma, porque não consegue ver o bem, não consegue ver Deus, não consegue ver o agir de Deus, e se não consegue no passado, não consegue hoje clamar a Deus por um avivamento. O avivamento não é a reprodução da nossa espiritualidade do passado. Avivamento é um derramar de Deus no presente. Avivamento não é reprodução de cultos que aconteceram no passado, de momentos espirituais que aconteceram no passado. Avivamento é um aquecer de Deus na alma, para que estejamos novamente envoltos na palavra, desejosos por Deus e desejosos pela graça de Deus, pela presença de Deus, pela ceia do Senhor, como tivemos hoje pela manhã. Avivamento faz a gente retornar a desejar o culto a Deus, a adoração a Deus na vida, a mesa do Senhor, a palavra de Deus de uma maneira diferente. Alegre, viva, e não morna ou morta, entediante. Por isso que nessa tensão, o salmista clama a Deus por um avivamento. E ele clama a Deus no versículo 7, para que Deus revele novamente a sua misericórdia. Essa misericórdia a que se refere o salmista aqui é a aliança de Deus, que nós falamos alguns domingos atrás. Expressão chamada Hesed, no Antigo Testamento. Desejosos por aquilo que Deus fez, para que a espiritualidade e a vida comunitária possa se desenvolver a partir de quem Deus é e do que Deus fez e do que Deus faz. Mas ele conclui o Salmo apontando para uma realidade futura. Que na eternidade de Deus não é tão futura para nós. É um pouco presente também. Uma realidade futura que na perspectiva da eternidade de Deus já se encontrou com a nossa vida, com o nosso presente. Veja que nessa transição entre o presente e o futuro, o salmista usa uma expressão muito interessante. Leia, por favor, o versículo 8. Olha, por favor, para o Salmo novamente. E você vai ver que nessa transição do presente para o futuro, o salmista usa uma expressão aqui muito rica na cultura hebraica. No versículo 8, o que é que diz aí? Você pode ler? Amém. Nessa transição, o salmista diz assim: eu vou me colocar na presença de Deus para escutar, o chamar. Aquilo que aparece tanto em Deuteronômio, especialmente lá no capítulo 6, quando ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Ouve. Essa mesma expressão que Jesus usa tanto em Apocalipse. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque na conexão do presente com o futuro, ou melhor, o que faz essa conexão é a nossa capacidade de continuar ouvindo a palavra, a voz de Deus.
Porque se perdermos a capacidade de ouvir a voz de Deus, nós nunca seremos conduzidos a uma presença real de Deus e viveremos no presente presos ao passado. Nessa transição ele diz, ouve, ou melhor, escutarei o que Deus vai me dizer. E ele conclui falando a respeito de alguns elementos muito ricos na Bíblia. Atributos de Deus, virtudes do reino de Deus, virtudes do Evangelho, que se encontram e se encaixam perfeitamente em Jesus. Jesus que é o único, suficiente e poderoso para que a gente possa trazer essa poesia para a nossa vida. Jesus que é o único, suficiente elo que vai conduzir o nosso coração nas realidades do presente até a presença de Deus. Vai conduzir o nosso coração não a esse eixo de realidade, expectativa e realidade, mas é Jesus quem liberta o nosso coração desse eixo que nos aprisiona e nos adoece entre expectativa e realidade e conecta o nosso coração a um eixo diferente, a realidade e a eternidade. Aquilo que Deus fez no passado, aquilo que Deus já tem feito no presente e aquilo que Deus ainda está para fazer na nossa vida. Nessa transição nós precisamos ouvir a voz de Deus. Precisamos ver a Deus, perceber a Deus. Mas nessa transição nós precisamos também crer nas promessas de Deus, crer na suficiência do Evangelho, crer na pessoa de Jesus Cristo, aquele que faz com que a justiça e a paz possam se encontrar num elo, numa ligação forte aqui na terra. O único que não somente está nos chamando para ir para o céu, mas resolveu trazer o céu para a terra. Trazer a morada de Deus, a glória de Deus para habitar aqui na terra. O único que em seu ministério e em sua vida uniu de forma perfeita a justiça e a paz, a verdade e o amor de uma maneira maravilhosa. O único que foi suficiente para morrer numa cruz e vencer a morte e o pecado e para, através do Espírito Santo, nos declarar justos na presença dele, retos. O único que, por causa da sua justiça, habitando e sendo forte em nosso coração, é capaz de transformar as nossas pequenas pegadas aqui na terra em jornadas espirituais. O único que os filhos de Coré, à medida que olham para aquela situação, conseguem com os olhos da fé contemplar a Jesus, contemplar ao reino de Deus, contemplar as promessas de Deus. E porque fazem isso, há uma esperança diferente. E a esperança não é política, econômica, social, eclesiástica. A esperança é que a justiça de Deus irá transformar as nossas pegadas em caminhos, em jornadas, em grandes estradas para peregrinarmos na nossa vida cristã. Eu acho esse finalzinho aqui do Salmo uma coisa assim maravilhosa, linda demais. Você pode ler os versículos 10 em diante, olha para o texto. Tenta imaginar isso. Na paráfrase de Eugene Peterson, ele diz mais ou menos assim: a graça e a verdade se encontraram nas ruas da cidade. Tenta imaginar isso que o salmista está desenhando para a gente. Primeiro, no versículo 9, ele diz: a sua salvação está próxima dos que o temem. E ele diz: para que a glória de Deus venha habitar na terra. Assista em nossa terra, a ideia aqui é de habitação. Assista. João, no capítulo 1, versículo 14, quando ele está narrando a respeito de Jesus, o que é que ele diz? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele está dizendo aqui que a glória de Deus virá assistir na terra, habitar entre nós. Na terra se encontrará a graça e a verdade, o favor de Deus, a aliança de Deus e a verdade, que nesse caso aqui não é um conceito, mas é fidelidade, é algo que é estável, estabilidade, firmeza. A graça vai se encontrar com a firmeza, com a estabilidade, aqui na terra. Depois ele diz mais, a justiça, aquela que Deus lá dos céus declara ao nosso coração que somos justos em Deus. Essa justiça vai se encontrar com a paz que é Shalom. Shalom não é paz mística, Shalom não é sensação de paz, Shalom não é bem-estar somente, Shalom é uma amplitude da presença de Deus na vida da gente que alcança a todas as áreas. É a paz que excede a todo o entendimento. É o céu descendo à terra e revigorando a nossa alma, conectando os pontos que estão perdidos, restaurando a nossa casa, nos dando novas oportunidades de trabalho e de desenvolvimento aqui na terra, nos dando novas oportunidades de caminhos. É a paz de Deus, a Shalom de Deus, se encontra com a sua justiça. Diz o texto que da terra vai brotar a verdade, a estabilidade, a firmeza. Dos céus vai descer a sua justiça, que declara eu e você justos, filhos de Deus. E ele conclui num versículo que é dos meus preferidos. Até pedi a uma amiga nossa aqui da igreja para fazer um quadrinho com esse versículo aqui, está lá na sala de casa. Porque eu acho esse versículo aqui impressionante. E sempre que eu olho para aquele quadrinho, eu dei um trabalho danado para essa irmã. Mas ela fez, é lindo. Sempre que eu olho, eu me lembro desse negócio. Porque se você ler rapidamente, eu vou fazer uma pergunta rápida aqui, do tipo assim, quem é que transforma nossas pegadas em caminhos? Tenho certeza que a primeira resposta é qual? É Deus. E de fato é Deus. Mas a resposta do texto não é Deus. Ele diz, a justiça irá adiante dele. E quem transforma as pegadas em caminhos é a justiça de Deus. E eu acho essa visão aqui impressionante. Porque eu fico realmente imaginando que os pequenos passos que eu dou nessa vida, às vezes assim, tanto medo. Quando eu era pequeno, eu andava muito em cima de muro. Acho que aqui muita gente andou. Essa geração Nutella aí, mais nova, acho que nunca andou no muro. No máximo anda no meio fio. Mas eu andava no muro de 2 metros de altura. Mais ou menos. Eu não vou nem contar porque vão dizer que é mentira. As histórias. Mas eu me lembro que eu andava rápido em cima daqueles muros. Rápido. Era uma coisa impressionante. Subia no muro rapidamente, subia, roubava fruta, era uma maravilha. A infância. Tenho certeza que se eu subir naquele muro hoje, o que vai acontecer ali é apenas uma representação da minha vida. Eu vou morrer de medo. Eu vou andar devagarinho, de lado. Tenho certeza que vai acontecer isso comigo. Porque as minhas pegadas, elas são muito pequenas.
As coisas que eu faço, que estão nas minhas mãos para fazer, são muito pequenas. As decisões que eu preciso tomar, os caminhos que eu tenho que percorrer, as reuniões, as conversas, as demandas. E eu sinto o tempo todo que eu estou numa grande muralha, mas eu caminho assim, de uma forma tão medrosa, tão insegura. Como se a qualquer momento eu fosse cair daquele muro e vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. A qualquer momento vai dar tudo errado. Mas a promessa de Deus aqui no final do Salmo 85 diz para os que temem ao Senhor, para os justos, vai dar tudo certo. Deus transforma pegadas em jornada. Deus transforma as nossas pegadas através da sua justiça em grandes caminhos, em grande jornada. Por isso que Paulo em 1 Coríntios capítulo 15 deixa muito claro que quem vive com a esperança apenas nas coisas dessa terra vive infeliz. São infelizes, pobres. Mas quem vive com essa esperança de que a eternidade de Deus já tocou a terra e vai inundar a terra como as águas cobrem o mar. Inundam. De que a graça e a verdade, a justiça e a paz já tocou, mas vai invadir. Vivem com pegadas pequenas, mas com grande jornada espiritual. E a única coisa que eu penso que a gente pode orar aqui hoje à noite é pedindo a Deus uma redenção no nosso passado, ou melhor, para que traga à nossa memória quando Ele nos redimiu no passado, para que a gente possa clamar por um avivamento no presente e ter expectativas de que a justiça de Deus vai transformar essas pequenas pegadas que eu e você damos em uma jornada. Para a gente concluir a vida dizendo como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Vamos orar, se puder fechar os olhos. Quais são as coisas que pesam no seu coração a respeito do passado? Que você não consegue se desvencilhar delas no presente. O culto é o momento para isso. O culto a Deus é o momento a gente crê no perdão e na restauração de Deus. Não é num consultório. Não é numa academia. Numa universidade. É no culto a Deus. Que nós declaramos que a nossa vida hoje está apática, árida, cheia de questiúnculas, tensões, que não sabemos o que vai nos acontecer amanhã, mas estamos morrendo de medo, inseguros, tateando, porque não consegue nem ficar em pé para caminhar.
mas é num culto a Deus que nós podemos nos levantar com esperança, com fé, com ousadia, para viver o presente com os pés na terra, mas com expectativa na eternidade que já tocou a terra, com a glória que assiste em nosso meio, com Deus que faz a verdade brotar da terra e a justiça descer dos céus, que transforma as nossas pegadas, as pequenas coisas que nós fazemos, mesmo quando erramos, tropeçamos, caímos, transforma as nossas pegadas em caminhos, jornada, a sua justiça. Nesse momento de reflexão, você pode orar no seu coração. Nós vamos cantar aqui uma música, um louvor a Deus. Queria convidá-las a se colocar em pé, se continuar em oração, dedicação, clamor, talvez até com lágrimas, na presença do Senhor, adorando ao Senhor, celebrando a sua justiça, a sua graça, a sua presença, a sua palavra. Ó Senhor, aqueça o nosso coração, firma os nossos passos, firma, Senhor, a nossa mente em Ti, cativa a nossa mente a Cristo somente, a Tua palavra. Aviva, Senhor, a nossa vida. Vivifica-nos. Ó Deus, nós precisamos de Ti.